queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, o nosso momento devocional, nosso momento de reflexão na palavra, de falar com o Pai, enfim, nos prepararmos ou até finalizarmos um dia diante do Senhor. Esse é um quadro, você sabe bem, do seu canal A Palavra Responde. Sequência da nossa leitura, lemos hoje Josué capítulo 7, 8 e 9. E desses capítulos, quero meditar com vocês nesse tema, o perigo da presunção. Você sabe o que é presunção? Acredito que sim. Então, ela é um perigo em alguns momentos para nossas vidas. E nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Israel estava num clima festivo. Eles tinham acabado de derrotar a primeira cidade, que estava no caminho deles ali na conquista da terra, Jericó. E nós conhecemos bem como foi tudo aquilo. Foi realmente um evento maravilhoso, milagroso, onde Deus mostrou mais uma vez a sua glória, o seu poder para o povo de Israel. Porém, quando nós entramos na leitura de hoje, nós percebemos dois tropeços do povo. O primeiro tropeço, queridos, relacionado à cidade de Ai, ou Ai. Por quê? A exemplo do que fizeram com Jericó, Josué envia espias para ver como que era aquela cidade e como eles iam conquistá-la. Muito bem, os espias retornam e dão o seguinte relatório a Josué. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Josué capítulo 7, versículo 3. Então Josué confia aqui no que os homens passaram para ele, no que os seus espias passaram para ele. E com isso, queridos, o que vai ocorrer? Usando essa estratégia humana, ele não consultou o Senhor, Portanto, ele não identificou que havia um problema ali, que havia o pecado de Acã, que Acã tinha transgredido contra Deus na questão de Jericó. Eles são derrotados. Mas foi só um tropeço. Por quê? Porque eles consertam a situação ali, Acã é punido e eles vencem a cidade de Ai. Então, o primeiro tropeço, desnecessário. O segundo tropeço tem a ver com os gibeonitas. Os gibeonitas eram um povo que morava ali, dentro de Canaã, eram cananeus, portanto, estavam na rota de conquista de Israel. Astutos e sabendo que não era um páreo para vencer Israel, eles armaram uma situação. Eles se fantasiaram ali de viajantes que estavam vindo de uma terra longínqua, com roupas rasgadas, sapatos estragados, pão tudo detonado, e se apresentavam: olha, nós viemos de longe, que ouvimos aí o que o Deus de vocês tem feito e queremos fazer uma aliança com vocês. O que os anciãos de Israel fizeram diante daquele quadro? Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. De novo, eles não consultam a Deus. E por conta disso, na relação com os gibeonitas, eles fazem uma aliança indevida com os cananeus. Baseado no quê? Por quê? Por causa da autoconfiança. Se julgaram capazes de analisar a situação olhando para as aparências que foram colocadas diante deles ali. E com isso, queridos, eles se veem numa situação incômoda. Não tinham mais como destruir aquelas cidades por conta de um acordo ali de paz que foi feito, de um juramento que foi feito. Aquelas cidades cananeias que eram para ser tiradas da frente de Israel, ficariam no meio de Israel dali por diante. Ainda que eles tenham sujeitado a todos. Eles se sujeitaram voluntariamente a Israel, mas ficou uma marca no meio do povo para sempre ser lembrada. Dois tropeços. A presunção foi o erro dos israelitas. A presunção. Achar-se capazes de vencer uma situação ou de analisar uma outra situação sem falarem com o Senhor. Isso tudo nos traz lições preciosas para nossas vidas.
3 coisas eu pensei aqui para repartir com vocês. Primeiro, na questão de estratégias. Nunca devemos pensar que uma mesma estratégia vai resolver todos os problemas da nossa vida. Josué seguiu um padrão em relação à cidade de Ai. Ele deveria, como a gente percebe depois, ter consultado a Deus. Porque quando ele fala com o Senhor depois, o Senhor esclarece todo o processo. E ainda dá a ele uma estratégia para conquistar a cidade. Em vez de ir com 3.000 para lá, ele vai atacar aquela cidade com 30.000 homens. De uma maneira totalmente diferente do que eles tentaram na primeira vez. Então, nossa primeira questão, queridos, cada situação da nossa vida exige uma estratégia. E quem pode nos ajudar nessas horas é o Senhor Deus. Segundo ponto tem a ver com autoconfiança exacerbada. Cuidado com a autoconfiança desequilibrada até em alguns momentos. Não podemos confiar apenas na nossa força, na nossa capacidade de discernir situações. Não, nós temos que tomar cuidado. E nessas horas, né, quando temos que enfrentar uma situação que exige ali habilidade nossa, então que nós nos esforcemos no Senhor. Nós vimos que Deus fala ali para Josué, ser forte e corajoso. Mas forte como? Buscando em Deus essa força, né? Se reforçando em Deus, estratégias que venham do Senhor, não confiando na sua capacidade de atacar, muito menos de discernir algumas coisas, porque o engano, ele é poderoso. Se nós não tivermos o Espírito Santo nos ajudando, podemos sim ser enredados, como Israel foi. E por fim, alianças. Sejamos prudentes às alianças que são propostas a nós. Muito prudentes. Por quê? Porque às vezes, sem saber o que vai acontecer, vamos entrar em alguns laços que vai nos trazer prejuízo quando quisermos quebrá-los. Prejuízos às vezes materiais, prejuízos emocionais e até mesmo espirituais em alguns instantes. Então, 3 coisas para a gente aprender aí, em relação à estratégia, em relação à autoconfiança, em relação a alianças firmadas. Sempre na direção do Senhor, sempre primeiro consultando ao Senhor. E Deus, Ele nos instrui, Ele nos dirige em tudo que nós precisamos fazer. Nós não precisamos passar por apertos. Israel não precisava ter perdido alguns homens para Ai. Não precisavam ter feito uma aliança ali indevida com os cananeus, mas não consultaram ao Senhor. Então, quando nós buscamos a Deus, procuramos nos orientar em Deus, Ele vai nos mostrar o melhor caminho a fazer e em quais alianças nós podemos ou não podemos entrar. Por isso, fujamos da presunção. Ela é um perigo para qualquer um de nós, principalmente depois de grandes vitórias, ou das grandes vitórias que o Senhor nos dá. Muito cuidado, né? Às vezes a situação nos leva a achar que podemos fazer algumas coisas sem precisar consultar a Deus. Não, nós sempre precisamos do Senhor. Dos princípios da palavra dele, do Espírito dele, nós sempre precisamos agir embasados no nosso Deus, nunca no homem, nunca no nosso coração. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Agora, vamos falar com o Pai? Vamos orar ao nosso Deus? Um tempinho buscando a presença dEle? Faça isso. Também aí onde você estiver, do jeito que você puder. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Porque o Senhor tem sido o nosso Deus forte, o nosso Deus maravilhoso. O Senhor tem nos guardado em todos os nossos caminhos, ó Deus. Pai, se algumas vezes sofremos alguma situação, não é por culpa do Senhor, mas porque nós deixamos, como Israel fez ali, de consultar o Senhor, de buscar no Senhor a sabedoria para agir, a sabedoria para firmar compromissos, ó Deus eterno. Mas, Pai, nos ajude nisso. Nós somos gratos a Ti, Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado. Somos gratos a Ti pela proteção, pela provisão. E queremos, Deus, também ter discernimento para agir. Queremos sempre agir não baseado na nossa força ou capacidade, mas pedir, meu Deus, seja conosco. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, inteligência espiritual diante dos desafios que cruzam os nossos caminhos, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoe por aqueles momentos que nós agimos baseados no nosso pensamento, no nosso conhecimento.
da nossa força, Pai. Nos perdoe por ignorar o Senhor, meu Deus. E tenha misericórdia de nós naquilo que sofremos com essas decisões mal embasadas, meu Deus amado. Guarda o nosso dia, guarda cada vida, cada casa, cada família que tem acompanhado esses momentos de reflexão. Em nome de Jesus, seja com eles, meu Deus. Amém. Amém. Mais uma etapa da nossa leitura bíblica anual, né? Mais uma etapa aqui do nosso dia a dia. E, continuando na sequência, nós vamos ler Josué, capítulos 10, 11 e 12. Sempre lendo, tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família. Veja os meus recadinhos, por favor, ajuda a gente aí, tá? Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.